Boa noite a toda a igreja. É um prazer estar novamente aqui depois de algum tempo. Estava comentando com o Joselito que a última vez que eu estive pregando foi em 2012. Alguém aqui é dessa época? Faz bastante tempo, né? Depois a gente mudou, foi para Toledo. É bom estar aqui revendo os amigos, né? Muitas pessoas aqui que a gente já conhecia, da Neva, aqui da Central, e revendo novos rostos também. Maravilha. Irmãos, nós vamos estudar basicamente hoje o livro de Jó. Então, se você tem a sua Bíblia aí, já pegue. Nosso tempo aqui é curto, e quem me conhece sabe que eu falo pouco, e aí a gente tem essa dificuldade. O Nelson falou assim que eu posso ficar tranquilo, posso ir embora aqui, deu horário, posso continuar. Eu me preocupo quando a igreja começa a ir embora. Eu estou de boa, eu continuo. Mas vamos lá. Bom, não é preciso ser vidente para saber que todos nós aqui passamos por algum tipo de dificuldade no nosso dia a dia. Ela pode ser uma coisa simples do cotidiano, ou pode ser aí mesmo uma coisa complicada. Nós estudamos, ou estamos estudando na Escola Sabatina, o livro de Salmos, e nós estamos vendo aí também que temos estudado justamente essa questão do sofrimento. Tá? E aí a gente vê, olha ao nosso redor, e parece que as pessoas estão de boa e que é só eu que estou sofrendo, muitas vezes. Né? Ou que o sofrimento das pessoas não é tão grande que nem o nosso. E aí, quando você encontra alguém que começa a falar, que está sofrendo, né, você automaticamente lembra de uma história, de um personagem, e você fala que esse personagem era paciente, que era para ter fé, e você fala, olha, vamos estudar aqui o livro de Jó. Eu gostaria de dizer assim que talvez esse não seja o melhor conselho. A pessoa que não conhece o pano de fundo por trás da história de Jó, muitas vezes vai ficar um pouco mais deprimido com a história, porque a pessoa já está passando por uma dificuldade. E aí você mostra uma outra história que a princípio parece não ter muita explicação. Num primeiro momento, assim, quem só leu, né? Quem só leu o livro de Jó, não estudou a fundo, parece assim que Jó era um cara legal, estava lá vivendo uma vida boa, né? Muitas coisas boas. Deus parece que faz um tipo de aposta com o diabo sobre a fidelidade de Jó. Aí Jó perde tudo, inclusive os filhos, no final ele recupera e a história acaba. Olhando assim de longe parece que é isso. Agora, pare para imaginar, Jó recuperou tudo? O que vocês acham? Ele não recuperou tudo, porque os filhos que ele perdeu. Ele teve outros, mas vamos aqui ler, né, o livro de Jó. Então vamos abrir aí Jó capítulo 1, versículo 1, para entender qual é a moral da história, né? Lá diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a descrição sobre Jó. Quando a gente fala no hebraico íntegro, a palavra é tam, e essa palavra aqui quer dizer que era uma pessoa completa, competente, gente boa, bem-sucedido, bom pai, bom vizinho, bom em tudo que fazia, bom na igreja, o melhor ancião da igreja. Se fosse aqui na cidade, ele ia receber a medalha de honra ao mérito por ser um bom cidadão. Esse era Jó. E ele tinha tanta preocupação que ele se desviava do mal, era tão preocupado com a vida espiritual que não se preocupava só com a sua vida, mas pela vida dos seus filhos também. E de repente começa a acontecer um monte de coisa, acontece uma coisa atrás da outra. Quando você olha lá, primeiro vem os inimigos, matam os servos, roubam o gado. Depois desce fogo do céu,
morre as ovelhas, morre mais servo. E interessante que sempre sobra só um, né? Para contar a notícia. É só um que sobrou para contar a notícia. De repente vem um povo estranho, rouba os camelos, mata os servos também. Aí vem um vento forte, destrói a casa e morre todos os filhos. Aí, né, Jó rasga suas vestes, em sinal de tristeza, de luto. Ele é acometido por uma doença grave de pele, e de repente ele está lá, num lixão da cidade, para não ter contato com as outras pessoas. Vem a sua mulher, fala um monte de coisa para ele, esquece Deus, larga a mão disso. E daí você morre sossegado. Aí você tem pressão psicológica ainda por cima. Vem os 3 amigos, começa a debater com Jó, e olhando assim, parece realmente que é uma história que traz muitos problemas. Até o livro de Jó, que nós acreditamos que é o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, ele tem aí um hebraico antigo, bem difícil de ser decifrado. São Jerônimo, lá no 4º século, quando ele vai começar a tradução, ele mesmo fala assim, que o livro de Jó, ele é escorregadio como lama. Se fosse no dias de hoje, a gente ia falar assim, que era escorregadio como um bagre ensaboado. Essa expressão a gente conhece. O livro de Jó era isso. Porque muitas passagens têm dupla interpretação. Por quê? Porque foi escrito em forma de poesia. De versos. E os versos, você sabe que até hoje, você entende de um jeito, ou pode entender de um outro jeito. Aquela passagem muito clássica, quando ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que depois o que acontece com a segunda parte? E por fim se levantará. Hoje nós falamos assim, olha, eu acredito em Deus, eu sei que por mais que eu estou sofrendo, vai ter um dia que vai estar tudo resolvido. Mas tem uma outra interpretação que é possível no hebraico antigo, que é, eu sei que o meu Redentor vive e eu quero a justiça, agora, não é lá no futuro. Então tem sempre alguns lugares ali dentro de Jó, que realmente causa esse tipo de confusão, se a gente não analisar friamente o livro. Por isso que o livro de Jó a gente tem que estudar com mais profundidade. Tem um filme, 1900 e alguma coisa, que é chamado Trocando as Bolas, com Ed Murphy. Alguém já lembra desse filme? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando. 2 empresários fizeram uma aposta, né, falaram assim, olha, se a gente pegar um mendigo e colocar no lugar do empresário, e colocar o empresário no lugar dele lá na rua, o empresário consegue se reerguer, o mendigo consegue ficar lá no topo e não vai voltar para a sarjeta. Eles fizeram uma aposta. No final, quando um perdeu, o outro foi lá pagar a dívida, ele pagou $1. Olhando de longe, parece que é mais ou menos isso que está acontecendo por aqui. Mas permita-me que contar uma pequena parábola para contextualizar o texto que a gente vai analisar agora. É uma parábola, então é uma história. Muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, estava indo um trem, e quem já viajou de trem, de ônibus, qualquer meio de transporte, quando viaja de noite, o que você gosta de fazer? Você já teve a oportunidade de viajar com uma criança chorando a noite toda? Por perto? É bom, né? Então, nesse trem estava acontecendo isso. E no primeiro momento, estava todo mundo ali de boa, vendo aquela situação. Só que conforme o tempo vai passando, aquele choro da criança começa a aumentar, e isso começa a criar um desconforto ali entre os passageiros. E a tensão vai aumentando, daí outra criança começa a chorar junta. Aí, de repente, levanta o tiozão lá do churrasco, não tem ninguém para cuidar dessa criança, não. Enfia uma rolha na boca dele, cadê a mãe da criança? Aí um já começa a falar para o outro, isso aí é choro de birra, né? Os meus não fazem isso, porque eu educo em casa. E começa, e cada vez vai piorando a situação. Você já está imaginando
por mais que você possa se compadecer da história, o fato é, o choro da criança incomoda. Principalmente se é à noite, viajando, né? Talvez não incomode se for o teu, mas o do outro vai incomodar. E aí o tiozão do churrasco levantou, cadê a mãe da criança? Aí levantou o senhor com aquela criança no colo, e sem jeito, sem saber muito como dizer, ela falou assim, olha, desculpem, eu não sei mais o que eu faço. A mãe da criança, a minha esposa, ela está lá no vagão de carga, num caixão. Eu estou voltando, e eu não consegui uma babá para levar, para ajudar, e eu não sei o que eu faço. E aí você começa a perceber que aquele ar de revolta, ele já muda. De repente já aparece uma mulher e fala assim, olha, eu estou amamentando meu filho, se você quiser, eu posso dar de mamar, eu acho que é choro de fome. Aí chega um outro senhor e fala, olha, vamos lá com as outras duas crianças, eu pago um lanche para eles. De repente chega o padre, o pastor ali, e começa a consolar. Mas o que mudou de uma situação para outra? Você conhecer realmente a história de fundo. Neste mundo, nós passamos por esse choro de criança. Esse momento que nós vivemos, as dificuldades que nós temos, é o choro da criança, que incomoda. Mas nós temos que entender isso num plano geral, e Ellen White nos ajuda, porque tem um livro chamado Grande Conflito, que explica muito bem o que está por trás de toda essa situação. E quando você entende tudo isso, você para de reclamar, às vezes, e fala assim, olha, tem algo diferente por aí. Mas vamos ver aqui o diz o livro de Jó, né? Jó, vamos abrir aqui agora Jó capítulo 1, versículo 6 a 12. A gente precisa entender o comecinho para entender os desdobramentos aí depois. Vamos lá. Diz lá no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu vou explicar essa passagem aqui, para não parecer algo tão simples. Primeira pergunta para vocês, Satanás tinha que estar nessa reunião? O que vocês acham? Não era para ele estar lá. Tanto é que a palavra é também. É um termo bem irônico, até no português. Imagina, você vai dar uma festa, aí eu não gosto do Nelson, não convidei o Nelson para a festa, e aí de repente você chega lá e fala assim, estava fulano de tal, e o Nelson também. O que esse também está indicando? Que não era para ele estar ali, mas ele se achava no direito, de estar ali. Por quê? Verso 7, vamos dizer o porquê. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu o Senhor, dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma outra expressão que a gente precisa entender. O que isso quer dizer? Que ele estava, esse rodear por ela aqui, que ele não estava dando voltinha, que nem quando você vai para Disneylândia, coisa e tal, nas férias. Não, isso aqui ele está indicando e revogando para si a propriedade da terra. Lembra que quando Deus passeava no jardim do Éden na viração do dia, o verbo era esse, para indicar que aquele território era, você vê isso nos reis, quando Davi está lá, passeando no palácio, em vez de estar na guerra, ele está passeando, porque está olhando o que é dele. Nabucodonosor é a mesma coisa, ele está lá, isso aqui não é o reino que eu fiz, quando ele está se achando, então ele está atribuindo para si, usurpando aquilo que direito. Agora, vamos entender uma coisa, existem coisas que não são morais, mas que dentro da lei é legal. Se eu falsificar aqui, ou passar a perna no Nelson, falar assim, assina um papel aqui para mim, e ele assina, e depois é um documento que está passando as posses dele para mim, isso é imoral, não é? Mas o que o juiz vai falar? Você assinou, perdeu. Não tem muito o que fazer. Então existem coisas que não são morais, aliás,
Que não são morais, mas são legais. E a partir do momento que Adão e Eva resolveram ou aceitaram ali a proposta do inimigo, tecnicamente eles tinham passado a autoridade de Satanás. Então Satanás está falando assim, agora tudo é meu. Eu estou vindo lá da terra, porque lá é meu, é tudo meu. Deus falou, não é tudo teu não, maluco. Dá uma olhadinha lá embaixo, e vamos ver o verso lá, ó. Verso 9, né? Verso 8, aliás. Observaste o meu servo Jó? Antes de falar disso aqui, vamos falar da palavra Satanás, porque é interessante, né? São poucos os textos bíblicos que a palavra Satanás aparece. E a gente precisa saber o que ela significa. Satanás quer dizer advogado de acusação. Ou Satã, advogado de acusação. Como é que acontecia lá antigamente? Eu não tinha um advogado. Então eu chegava perante o juiz e falava, ao Nelson, eu estou usando só o Nelson aqui hoje, porque ele está na frente. O Nelson me prejudicou, ele pegou emprestado lá uma coisa minha, não devolveu, e eu quero ir contra ele. Então o juiz fala assim, realmente você tem direito de entrar contra o Nelson. Então você vai ser o Satã. Você vai entrar acusando o Nelson de ter feito algo errado. Então, Satã é advogado de acusação. Tanto é que lá na frente nós vamos ver que quem é o acusador dos nossos irmãos? Satanás. Essa é a palavra. Então a função Satanás aqui é o que Satanás é o que Lúcifer está fazendo, acusando. E ele está acusando quem? Jó aqui? Ele está acusando quem? Deus. O que está em jogo aqui não é o caráter de Jó, é o caráter de Deus. Olha meu servo Jó. Aí o inimigo que não sabe de tudo, né? Ele tem falado, Jó? Quem que é Jó? Pega o tablet lá, começa a olhar, Jó, mas também, né, você dá tudo para ele, olha tudo que ele tem, ele está vendido, ele não te ama de verdade, ele está por interesse. E aí, como Deus estava numa reunião, né, Deus, a gente tem que imaginar esse contexto aqui, né, Deus sabe de tudo, ele é eterno, ele é onisciente, mas os seres que estavam ali não eram. E Deus está sendo acusado aqui agora. E Deus tem que demonstrar quem está com a razão. Se é ele ou é o acusador. E o que Deus fala? Então vai. Toca lá e vê o que acontece. Não é para testar a fé de Jó. Era para mostrar que ele tinha livre-arbítrio. E se Jó negasse tudo? Vamos ver o que acontece no final, né? Vamos ver o que acontece aqui. Quando nós olhamos para o texto e coisas muito comuns, a gente fala assim, Jó, a paciência de Jó. Quem já escutou falar da paciência de Jó? Eu acabei de falar aqui que o Jó, ele era o cara completo. Ancião do mês, todos os meses, cidadão honorário, se precisar ir na prefeitura, quem vai é o Jó. E a gente fala que ele era um cara paciente. Mas será que ele era paciente mesmo? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, porque muitas vezes a gente fala que não podemos questionar Deus. E Jó, ele questiona 16 vezes a Deus, por quê, por quê, por quê? Tem um slide ali com alguns versos? Tem? Então, depois a gente vai colocar ali, vai aparecer, não vai dar tempo de ler todos, mas daí vocês podem tirar uma foto. Você já está acostumado muitas vezes que falar assim, o verdadeiro cristão, ele não fica perguntando por quê, mas para quê? Não resolve nada. A dor continua, E a Bíblia me dá o direito de questionar. Se questionar a Deus é pecado, então Jesus pecou. Porque lá na cruz ele falou assim, por que me desamparaste? Está tudo errado daí. Se eu não tiver direito de questionar.
Só que existem dois tipos de questionamentos: aqueles que são sinceros, que eu não sei o que está acontecendo e realmente quero saber, mas aquele questionamento que é dúvida, de desconfiança mesmo. Olha, tudo bem, eu te empresto R$1.000, mas assina aqui para mim o recibo, a duplicata, alguma coisa, para eu cobrar você depois, porque senão você vai falar que eu não te emprestei. São dois tipos de questionamentos. Uma, sincero, e o outro é que eu não confio em você. A primeira, Deus não se importa com a primeira. Tanto é que o nome de Jó, dentro de algumas traduções, é onde está meu pai, lá no Ugarítico. Então, Jó questiona 16 vezes, por quê, por quê, por quê? Nada, nenhuma resposta. Tem gente que gosta de reclamar, né? Jó reclama só 34 vezes no livro. Você gosta de ficar perto de alguém que reclama direto? Eu também não. Ai, que calor hoje. Aí esfria um pouquinho. Ai, que frio hoje. Aí, é que não chove. Ai, que parou de chover. Nada tá bom. Só reclama, só reclama. Jó reclamou da situação 34 vezes. E às vezes nós queremos calar o irmão porque ele está sofrendo com alguma coisa e nós queremos dizer para ele: olha, não reclama não, não fala isso não, irmão. Cristão não se abala. É porque não é com você, Porque no outro, é fácil falar quando não é, Agora, a Bíblia é inspirada por Deus, Sim? Ok. Vamos ler alguns versos aqui. Vamos lá. Tem aí achou? Os versículos? Não chegou? Está lá? Joselito? Foi? Tá. Então eu vou falar, lá, tá lá, passa esse. Passa um aí. Selecionei só alguns versos de Jó aqui, tá? Tens alguma satisfação em é Jó falando para Deus isso aqui, tá? Tem alguma satisfação em oprimir-me, afinal tu mesmo me criastes, como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto você dá risada da minha cara enquanto eu estou sofrendo? Eu estou trocando as palavras, mas é o que está escrito ali. Você dá risada do meu sofrimento? Você é um Deus sádico? Olha lá o outro. Entretanto se clamo, injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, e nada, não vejo justiça. Ora, Jó declara, eu sou inocente do mal que me acuso, mas Deus, se Deus tirou dele a justiça, então Deus é injusto. Veja que acusação forte, para você falar para Deus. Tem gente pensando, eu acho que eu não vou mandar esse cara mais na prefeitura. Ele já não é mais o ancião do mês, já perdeu a estrelinha lá de... Como é que é? De bom comportamento lá do desbravador, Já não vai ser mais aquela pessoa. Se errei, se pequei, que mal te causei. Deus me entrega nas mãos dos ímpios. Tem um outro verso que fala, ele assim, o Jó era tão esnobado que ele fala assim, bota Deus aqui na minha frente, que eu falo para ele que ele está errado. A gente precisa lembrar uma coisa que muitas vezes a gente não percebe nessas passagens. Nessa cultura, o sofrimento era entendido como: você é culpado, Deus está te punindo. O entendimento é esse. Se você tem uma doença, se aconteceu alguma coisa para você, é porque não adianta você esconder, falar que nada aconteceu, porque alguma coisa você está devendo no cartório. A cultura era essa. Então, por mais que Jó clamasse que era injusto, que não tinha feito nada de errado, a consequência da doença dele mostrava para os outros que estava enganando. Não, ele fez coisa, tem coisa errada aí debaixo desse tapete. Quando a gente vai falar dos amigos, dos amigos de Jó, a gente critica os amigos de Jó, Não é isso que a gente faz? Vamos ver algumas frases aqui dos amigos de Jó agora. Passa o próximo. Palavras de Elifaz. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido os mãos fracas.
As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora que chegou a sua vez, tu te enfadas, fica irritadinho, fica brabinho, sendo atingidos e te perturbas. Ou seja, você ficou dando um conselho para um monte de gente. Agora que aconteceu com você o negócio, você fica aí chorando, com mimimi. É o Elifaz falando isso. Tá? Eu vou perguntar assim, o que ele faz ali falou está errado? Biblicamente não tem nada errado. Ó, outro conselho, lembra-te, já apareceu algum inocente? Foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam mal, isso eles cegam. Queres seguir a rota antiga? Você quer ir pelo caminho dos perversos, né? Os homens iníquos pisaram. Quanto a mim, olha ele faz falando, olha Jó, se eu fosse você, sabe o que eu ia fazer? Eu ia buscar Deus. E o que o Jó está falando? Não, mas é Deus que está fazendo isso comigo, né? Na visão daquele momento. Lembra, ele não conhece o pano de fundo ainda. A história é completa ainda. E o conselho de ele faz no final é, olha, reconcilia-te, se converte, né? Veja que quando a gente analisa a história de Jó a fundo, você percebe que Jó não era tão calminho assim, tão paciente assim, e os amigos de Jó ali não estavam errados não, estavam dando aí bons conselhos. Mas a história acabou? Não, vamos lá ver, depois de todo esse debate com a esposa, com os amigos, acontece lá nos capítulos finais um negócio muito interessante, porque até então Deus estava só assim, né? Deixa eu ver até onde vai isso. Em um determinado momento ele falou assim, agora é comigo o negócio. Jó capítulo 38, verso 1. 38, verso 1, não tem mais slide, acabou, era só esse. Podem procurar na Bíblia. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha o título aqui, o Senhor convence a Jó da sua ignorância. É interessante porque isso para nós não cria estranheza nenhuma, porque a gente precisa entender como o humor é feito, né? E lá nesse antigo Oriente, o humor, isso aqui, Deus aparecendo num redemoinho, é um tom de bom humor. Porque quando você fala que Deus é poderoso, é forte, não sei o quê, você imagine, como é que Deus vai aparecer? Uma coisa estrondosa, um furacão. Ele aparece no quê? Na história de Elias, lá diz que passa um terremoto, Deus não está no terremoto. Passa um fogo e Deus não está no fogo. Aí passa um ventinho, bem de boa, né? É lá que Deus está. Isso é tom de bom humor aqui da Bíblia. Por quê? Porque quando você pensa em Deus, coisas grandiosas. É a mesma coisa, imagina hoje. Se Deus estivesse chegando nessa cena para Jó, ele ia estar chegando com a mobilete, um senhor meio gordão, numa mobilete. Essa é a cena. Para nós, essa cena ia ficar engraçada. É essa cena aqui de Deus chegando no meio de um redemoinho. E aí, né? No verso 2 em diante, ele fala assim, quem é este aí que está falando? O que você está falando aí, maluco? Né? Você nem sabe o que você está falando, versículo 2. Verso 3, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu vai me responder. O que é cinge? Cingir aqui neste caso é quando eles andavam com aquelas roupas, né? E quando iam viajar eles apertavam tudo aqui para não ficar enroscando nos pés. Em outras palavras, sobe aí, monta na garupa, põe o capacete que a gente vai dar uma volta. Eu vou te mostrar umas coisinhas, se você souber, você me responde. E Deus começa a mostrar muita coisa aqui no capítulo 38. Não dá tempo de ler, então depois você lê em casa. Acabou o passeio, Jó desceu da moto assim, sem saber o que falar. E Deus pergunta, gostou do passeio? Viu como que você é ignorante, como você não sabe de nada que está acontecendo? Sim, sim. Vai perguntar mais alguma coisa? Vou ficar quieto, vou falar mais nada.
Só que tem coisa que você não entende ainda. Tá? Tem coisa que você não entende ainda. Tem mais coisa. Abre Jó capítulo 40 agora. Tá? Porque quando a dor aperta, realmente você quer discutir com quem tem razão. Ah, mas está doendo, o médico já deu o remédio. Ah, mas está doendo, me dá mais um remédio. Não está fazendo efeito. Né? Quem já voltou no médico porque que parecia como o remédio não funcionava? Você vai atrás, porque você está se incomodando. Né? Ali no verso 40, Deus falando assim, olha, monta aí de novo que nós vamos dar outra volta agora. Não precisa não. Monta aí. Vem comigo. E dessa vez Deus não faz um monte de pergunta para Jó. Ele vai mostrar dois grandes animais, o Behemoth e o Leviatã, que não vou entrar na discussão aqui do animal, porque muito provavelmente são animais que não fazem parte mais da nossa fauna. A Bíblia que traduz como hipopótamo e crocodilo, mas tudo indica que não tem nada a ver com nenhum desses animais. Dois monstros inanimáveis aí, um da terra e outro da água. E quando você vai ler aí os versos 40 e 41, capítulo 40 e 41, você consegue perceber assim que agora nesse segundo passeio, até então Jó estava lá de boca aberta, agora ele começa a ficar com medo, porque quando você vai ler nas entrelinhas desse verso, Deus está falando, olha, quem é o homem para combater com esses animais aqui? E pelo entender, parece que o próprio Deus está ali lutando com esses animais e tendo um pouquinho de dificuldade com essas criaturas. E a Jó agora ele está apavorado. Tanto é que na cultura ugarítica, os dois animais, um representando lá do mar, outro da terra, são símbolos do mal. Você tem isso lá em Jó, que a gente acredita que é o primeiro livro escrito, mas você tem também uma besta do mar e uma besta da terra, aonde? Lá no último. Então veja o paralelo. Deus vai do conhecido para o desconhecido. Nesse momento, Jó se lembra de tudo que ele tinha falado. Porque lá atrás ele tinha falado assim, para Deus é fácil. Deus não é de carne, ele não enfrenta a dor que nem eu. Para o Senhor é fácil, o Senhor não tem canseira. Tem canseira sim. Nesse momento, Deus está mostrando para Jó, abre lá Jó 42, já estamos chegando no finalzinho aqui tem essa batalha com esses dois monstros, 42 verso 5, e Jó diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir. E Jó era assim da igreja, mas agora, os meus olhos te veem. Para Jó poder contemplar os olhos de Deus, a face de Deus, Deus tem que se diminuir. A mesma coisa a gente encontra lá nos outros livros para frente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele lutou também com os dois monstros lá na cruz. E você fala assim, olha, você não sabe o que é sofrimento. Deus sabe. Deus também sofreu. Lá na cruz do Calvário, ele pagou um preço eterno. Preço eterno. Muita gente acha que Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, bonitinho. Não foi tão simples assim. Jesus, ele está agora com o seu corpo glorificado, mas ele está preso no corpo, que tipo de corpo que é? Humano. Para sempre. Para o resto da eternidade. A pergunta filosófica para a gente terminar, como é que pode um Deus eterno morrer? Porque ele perdeu os seus dons? Não perdeu. Ele deixou de ser Deus? Não deixou. Mas como é possível então? Vamos supor que a única maneira
de vocês serem salvos é se eu ficar cego. Mas eu, como a minha visão é divina, eu não tenho como ficar cego. Então a única maneira de eu não ver é eu fechar meus olhos, tampar meus olhos. Por livre escolha. E olha que isso é muito mais complicado, porque se eu fosse um cego realmente, e eu estou indo aqui na escada, eu não vou ver mesmo que eu queira. Agora, se eu tiver assim, opa, tem um negócio aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Consegue perceber que é muito mais difícil? Muito mais difícil? E isso, essa consequência, é por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E aí a gente volta, né? Depois de toda essa história de Jó, chega nesse final. Olha, antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, todo esse sofrimento que eu passei, agora eu estou entendendo. E é importante, né, que esse detalhe, porque a gente sabe que existe aí um grande conflito, e muita gente pensa, né, que esse Deus está lá medindo forças com Satanás, e isso não existe. Por que não existe? Porque se Deus quisesse, ele fazia assim, ó. Acabou Satanás. Aí não ia ser grande conflito, ia ser grande massacre. Era que nem eu falar assim para o Mike Tyson. Bom, não sei nem se o Mike Tyson luta ainda, está vivo. Né? Mas eu vou lutar com um cara grandão, fortão, mas não dá nem para o cheiro. Deus vai vencer o inimigo não pelo poder de Deus, mas pelo caráter de Deus. Porque se fosse pelo poder de Deus, não tinha conflito, tinha acabado. Tá? Tinha acabado. Então, embora a gente passe, sim, por momentos de sofrimento, de dor, de luta, que a gente possa ter os nossos olhos em Deus. Tem um conflito que está acontecendo por trás e a gente não tem todas as nuances, todas as respostas disso que está acontecendo. Mas o céu está batalhando aí a nosso favor. Nós já está assegurado a vitória. A gente só tem que aguardar agora a recompensa que está guardada. Que eu possa dizer também, que cada um de vocês possa dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu consigo te ver de verdade. Que Deus venha nos abençoar para tanto. Amém.